Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Olá, como é bom estar compartilhando a palavra do Senhor ao teu coração. Que o Senhor possa te alcançar nessa hora, curando você, restaurando, porque nós precisamos de tantas coisas, mas a principal é termos o nosso coração entregue ao Senhor. E hoje nós queremos falar sobre autoridade espiritual. E para começar, eu quero ler o texto que é a grande comissão, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, eu vou estar lendo para você. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A autoridade espiritual, autoridade na verdade é a autorização para fazermos algo em nome de outro. E o poder é a habilidade para fazer. Nos evangelhos, diz que quando Jesus ele chamou os 12 discípulos para junto de si, ele os enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade. Quando você faz as pazes com a autoridade, você recebe autoridade. Quando você se achega ao Senhor, quando você tem um coração aberto para o Senhor e restaura essa ligação, essa conexão com Deus, você recebe a autoridade de Deus. Essa autoridade que só vem dele, essa autoridade espiritual. Desde o início da criação, Deus deu autoridade espiritual a seus filhos. Assim, nos foi dada autoridade sobre a natureza criada, sobre o mundo espiritual. Paulo, ele fala que nós somos embaixadores, quer dizer, representantes outorgados da autoridade de Cristo. A Bíblia fala, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quer dizer, Deus aqui na terra, ele usa homens, ele usa mulheres para falar em seu nome. Por quê? Você pode me perguntar, mas por quê? Por que Deus não vem aqui? Jesus já veio. Jesus veio como homem. Jesus morreu no lugar do homem. E quando ele subiu, ele nos deixou autoridade e poder para, no nome dele, fazermos aquilo que ele nos enviou e também a habilidade de estarmos fazendo isso que ele nos enviou para fazer. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Por isso que a terra, quando Deus vai operar na terra, ele precisa de um homem ou ele precisa de uma mulher. Ele precisa de um corpo que seja o seu instrumento. Por isso que há uma batalha espiritual muito grande para possuir o seu corpo. Satanás, ele quer influenciar a sua mente, mas Deus quer transformar a sua mente pela renovação através da palavra dele. Você já recebeu a autoridade dada por Deus quando você entrega a sua vida ao Senhor. E o segredo realmente de toda esta autoridade, nós estarmos sujeitos a essa autoridade que provém do Senhor. E também o grande segredo para nós mantermos é a santidade. O que significa ser santo? Significa ser separado para uso exclusivo de Deus. Não é retirado do teu meio ambiente, não necessariamente isso, mas é quando o teu coração separa-se para Deus, é quando você entrega o teu coração para o Senhor e realmente você quer que os teus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Quer dizer, o segredo para manter esta autoridade é a santidade. É realmente eu decidir na minha vida entregar a minha vida ao Senhor. E nós falamos uma frase que é absolutamente verdadeira. Esta santidade, ela é gerada pela intimidade que eu tenho com o Senhor.
Ou seja, intimidade gera santidade. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu quero fazer as coisas que agradem ao Senhor. Eu quero ter o meu coração entregue ao Senhor. Eu quero ter a mente renovada pelo Senhor. Intimidade gera santidade. Esta santidade, ela gera autoridade. Porque quanto mais eu estou cheia de Deus, quanto mais eu decido falar a palavra de Deus, eu decido obedecer ao Senhor, mais autoridade eu tenho. E quanto mais autoridade, eu conquisto mais no nome do Senhor. Tanto seja no âmbito particular como no âmbito do reino de Deus. Uma coisa está ligada à outra. E quando eu conquisto, eu gero expansão nesse reino. Então, eu vou repetir. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade gera conquista. E conquista gera expansão. A autoridade foi dada por Deus. É o tipo de autoridade mais importante e, ao mesmo tempo, a menos compreendida. Porque a autoridade, ela requer uma rendição. A autoridade, ela requer uma fé em Cristo Jesus. Por isso que ela é pouco compreendida. É uma autoridade que não pode ser criada pelo homem. Desde o princípio, ela é delegada por Deus a homens que, por sua vez, transferem-na a outras pessoas de acordo com a direção de Deus. Ninguém tem o direito de intitular-se autoridade espiritual sem que a tenha recebido de outra autoridade superior. Nós vemos quando o profeta Samuel, ele ungiu, por direção de Deus, ele ungiu a Davi como rei. Então, o profeta Samuel, ele recebeu de Deus uma direção e ele foi lá e ungiu ao rei Davi. Então, a autoridade do rei Davi era uma autoridade de Deus. Tanto a de Samuel, que foi lá e ungiu a Davi como rei. Que gera santidade, que gera autoridade, que gera conquista e que gera expansão. Jesus, ele recebeu a autoridade do Pai e passou aos apóstolos, que transferiram aos seus discípulos, até que tal autoridade chegasse aos nossos dias, como nós lemos, né, na grande comissão. Cristo deu a você a sua autoridade, para que você realize o seu chamado, o seu ministério, para que você cumpra o seu chamado de Deus, o chamado que você tem na sua vida. Você pode dizer, mas pastora, eu nem entendo nada disso. Mas eu quero te dizer que para cada pessoa aqui nesta terra, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado e Deus tem uma autoridade a ser delegada. A você que está ouvindo esse programa, a você que está ouvindo essa palavra, não presuma, não se deixe escarnecer, muitas vezes pela incredulidade do mundo, pelas coisas que os outros falam, creia na palavra de Deus. O Senhor entregou a autoridade espiritual a 3 grupos específicos de pessoas. Primeiro, nós vamos ver agora a autoridade que já, por conta da própria sociedade, ela já é estabelecida, mas tão pouco compreendida. Primeiro, Deus deu autoridade aos pais. Lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte, eu vou estar lendo para você. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Este é o primeiro nível de autoridade, quando Deus delega aos pais a autoridade e Ele dá uma ordem aos filhos para que os filhos honrem pai e mãe. Quer dizer, quando você não reconhece, você é filho, todos nós somos filhos, e quando nós não reconhecemos a autoridade delegada pelo Senhor, quando nós não entendemos essa autoridade que vem do alto, nós somos prejudicados. Nós realmente vivemos uma vida sem qualidade de vida e nós não temos uma longa vida. Podemos até ter uma longa vida no sentido de anos, de idade, mas temos sem qualidade de vida de Deus. O segundo nível de autoridade que Deus delega está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que é a autoridade a líderes espirituais. E eu vou estar lendo para você. Diz assim:
obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quer dizer, o segundo nível de autoridade é uma autoridade para os líderes espirituais. São pessoas constituídas por Deus para estarem liderando espiritualmente. E essas lideranças, elas têm que ser respeitadas. Essas lideranças, elas têm que ser amadas, elas têm que se sentir amadas, elas têm que fazer o trabalho delas com alegria, porque se não for assim, não é proveitoso para aqueles que estão sendo liderados por elas. Hoje nós vemos quantos pastores, quantos líderes espirituais que fazem o seu trabalho como um peso, porque não são respeitados pelos seus liderados, pelas suas ovelhas, pelos frequentadores da igreja, por aqueles que são membros das igrejas. Você que tem um líder espiritual, saiba entender essa autoridade que vem de Deus. Como eu já falei, a autoridade que vem de Deus, ela é pouco compreendida. Primeiro nível de autoridade, pais. Segundo nível, líderes espirituais. Terceiro nível, governantes. Eu vou estar lendo uma passagem que está lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, e diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha só que tremendo. 3 níveis de autoridade: pais, líderes espirituais e autoridades governamentais. O princípio de autoridade de governo é bíblico e é inegociável. Ninguém é capaz de constituir a autoridade delegada por Deus ninguém é capaz de ser constituído autoridade delegada por Deus a não ser que aprenda a obedecer à autoridade de Deus e a compreender a sua vontade. Muitas pessoas querem ser autoridade. É muito bom mandar. A maioria das pessoas, elas gostam de mandar, mesmo que sejam em níveis muito rasos. Todo mundo gosta de mandar, o irmão mais velho gosta de mandar no mais novo, o mais novo gosta de mandar no mais velho, e todos querem mandar. Todos têm esse desejo de posição, de governo, todos têm em níveis maiores ou menores, mas ninguém será constituído autoridade de Deus a não ser que aprenda a se submeter às autoridades que foram delegadas por Deus. Você que é filho, aprenda a honrar teu pai e tua mãe. Você que tem um líder espiritual, aprenda a honrar os teus líderes. Você que vive em qualquer segmento, você tem que aprender a obedecer e a honrar as autoridades governamentais. Se as autoridades, do ponto de vista, não estão sendo segundo o coração de Deus, ore por elas, é isso que a palavra de Deus diz. Mas você jamais vai ter a autoridade de Deus sem que antes você aprenda a se sujeitar às autoridades que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Nós sabemos que não há realmente autoridade, não há um reconhecimento, não há autoridade sem que nós estejamos nos rendendo primeiro ao Senhor, primeiro a Deus e depois entendendo o coração de Deus. Lembre-se, intimidade gera santidade, que gera autoridade, que gera conquista e que gera expansão. Eu oro nessa hora para que você se sujeite às autoridades constituídas por Deus sobre a tua vida, a fim de que você cresça na autoridade do Senhor. Que Deus possa te abençoar e que a resposta do teu coração possa ser: eis-me aqui, Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. No programa de hoje, nós falamos sobre um assunto muito importante, que é a autoridade espiritual. Todos nós precisamos dessa autoridade que provém do Senhor. Convidamos você para saber mais sobre este e outros assuntos através das nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela nossos endereços e nossos horários. Que você possa hoje ir no nome de Jesus com essa autoridade que o Senhor concede àqueles que estão com Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be, easier to be me.
hard to bear.